Olá, amigos do programa Eli Nunes Visita, programa hoje muito legal. Vamos entrevistar o Dr. Paulo José Filho, dermatologista e especialista em transplante capilar. Isso muito me interessa, mas não me pertence. O programa já está no ar, eu quero que você não zapeie, que nós vamos tratar hoje de um tema muito importante para 6.000 famílias. Vamos falar da transposição para o quadro da União dos ex-servidores das empresas de economia mista do estado de Rondônia, mais precisamente o BERON, Banco do Estado de Rondônia. Bem, meu programa está no ar há 21 anos, eu comecei a ouvir falar em transposição em 2005 e de lá para cá eu vim notando que além da burocracia nos trâmites legais do documento, de leis aprovadas, os nossos parlamentares federais vão empurrando com a barriga e fingem que fazem alguma coisa em época de eleição. E eu já contei muitas PECs, eu contei a 60, a 79, a 199, a 98, que se transformou numa lei, a lei que nos ampara a transpor para o quadro da União, a Lei 13.681. Aí você pensa que já está legal? Não. A lei foi aprovada com um erro no parágrafo 2º, no artigo 12. E essa PEC que precedeu essa Lei 13.681 já foi aprovada no Supremo Tribunal, carimbada como lei, como PEC constitucional, que não tem nenhum erro de inconstitucionalidade na PEC e nem na lei. Mas a Lei 13.681, ela foi gerada com erro, um erro de legislação. E quem faz a legislação? São os parlamentares, os nossos representantes na Câmara Federal. Porque eu já sei que 2022 é ano de eleição e já tem o senador Marcos Rogério que anda com uma PEC embaixo do braço, que eu sinto que é uma PEC eleitoreira. Porque ele é relator dessa PEC, o autor é o senador Randolfo Rodrigues do Amapá. Eu falei, e esse filme eu já vi. O nosso ex-senador Waldir Raupp, nas vésperas de eleição, inventou lá um negócio, lá um bem boladinho, caiu do cavalo, se ralou todo. Eu queria falar para a nossa bancada federal que os ex-servidores do BERON não estão pedindo nada, é por direito. Então é bom eles começarem a se mexer nesse ano, antes de eleição. E se eles querem votos, eu vou só abrir os olhos dele. São 6.000 famílias que vão ser agraciadas com essa união de vocês. Vamos falar da Lei 13.681, que foi aprovada com erro. Um grupo de beronianos, capitaneado pela doutora Tânia Soster, de Brasília, procuraram a deputada federal Jaqueline Cassol e levaram esse erro para a deputada federal. O que ela fez? Ela fez um projeto de lei, uma PL, para consertar esse erro que os próprios legisladores fizeram. E o que a deputada federal fez? Foi na mesa da Câmara, protocolou, e no dia 13 de agosto de 2020, protocolou na chefia da Presidência da República. Agora a gente sabe que um deputado federal só, ele não tem força, ele precisa de uma bancada. E os outros da bancada federal, doutor Lúcio Boschini e o resto, e os outros, não abraçaram a causa, porque eles não querem assinar como coautores de um projeto de lei que vai trazer as firmas de economia mista do estado de Rondônia a transpor de igualdade, direito à igualdade em todos os outros funcionários que estão sendo transpostos do estado de Rondônia para a União. Nós fomos amparados pela Lei 13.681, que diz muito claro, as firmas de economia mistas, fundadas até 15 de março de 87, têm direito a transpor. Mas só que eles querem cobrar uma coisa que não diz respeito. Quando foi fundado o BERON em 82, nós estávamos sob a égide da Constituição de 1967. Mas eu não vou entrar nessa seara,
que eu vou deixar a doutora Tânia Soster, a líder do nosso grupo de beronianos em Brasília, falar um pouco sobre o erro que tem nessa lei 13.681 e que a bancada está cruzando os braços e não quer assinar com a deputada federal Jaqueline Cassol, uma coautoria, para que ande e as empresas de economia mista do estado de Rondônia, os ex-funcionários, sejam transpostos. Vamos ouvir a doutora Tânia Soster, direto de Brasília. É com você, doutora. E concluímos que a Lei 13.681, no caso das empresas, ela tem falhas escondidas que os parlamentares sabiam desde o início, né? Porque lá na Câmara tem toda uma assessoria legislativa competente da Casa, capaz de dar informações concretas e corretas sobre o que está sendo feito. Então não dá para eles dizerem que não sabiam. Isso todos sabiam. Então, o que acontece? O fato de ocorrer determinadas falhas, tem a questão dos 90 dias para outras categorias, principalmente, tem a questão da empresa ter sido constituída ou não sido constituída dentro do período que tem o marco legislativo. Então, com isso, eles foram levando cada vez mais para frente. O que aconteceu? Quando nós chegamos à conclusão que a Constituição do Berom, especificamente, foi dentro do período que se vincula à Constituição de 1967, que todos vocês conhecem isso muito bem, até porque eu dei entrevistas, eu escrevi, eu fiz correspondências, né, diversas, com apoio dos colegas, não foi sozinha, né? Eu sempre gosto de deixar isso registrado. Fizemos tudo isso para demonstrar que o decreto de criação do Berom está totalmente vinculado ao processo à Constituição Federal de 1967, em função de um princípio constitucional denominado princípio da simetria jurídica. Este princípio nos garante que todas as leis criadas dentro do período de uma Constituição, elas estão sob a égide desta Constituição, né, dentro do arcabouço jurídico, dentro desta pirâmide de Kelsen, que é a pirâmide que coloca a Constituição no ápice e vem descendo as leis infraconstitucionais, decretos, medidas provisórias, resoluções, enfim. Esse traço é que pauta-se no princípio da simetria jurídica. Com isso, a gente conseguiu demonstrar que estávamos, sim, vinculados à Constituição de 67 e não à Constituição futura de 88, o que seria impossível vincular uma lei a uma Constituição futura. Sempre uma lei está vinculada à Constituição existente. Logo, eu digo isso, que o nosso tão querido Berom, que se prestou serviço, que esteve nesse estado, dentro deste período de território acobertado pela União, trabalhamos e fomos tão servidores quanto todos os demais servidores que estão contemplados até a Constituição, até 15 de março de 1987. Prestem atenção, antes da Constituição de 88. Então, somos pertencentes à Constituição antecedente. Bom, espero que vocês tenham entendido a explicação da doutora Tânia Soster. E nessa semana, como eu falei que ia fazer um programa específico do Berom, eu recebi muitos vídeos de ex-servidores daquele banco Punjantes. E eu queria que, antes de ir para o comercial, eu queria que o nosso editor soltasse só umas 4 perguntas, e ao longo dessa programação toda vocês vão ver perguntas de ex-servidores do Berom perguntando à nossa bancada o porquê desse marasmo e dessa inércia para com os ex-servidores do Estado de Rondônia, do Banco do Estado de Rondônia, que estão em igual patamar que os outros servidores. Entendeu? Vamos para o intervalo comercial, mas antes, pode rodar aí umas 4 perguntas para atiçar. E ao longo da nossa programação, mais perguntas dos nossos ex-servidores do Berom. Pode rodar, Neizinho. Do Estado de Rondônia, meu nome é Nelson Ancioli, ex-funcionário do Berom. Gostaria de saber por que não há interesse de ajudar os ex-beronianos na transposição, na correção da lei. Fico agradecido e contamos com a colaboração de todos vocês. Obrigado.
Meu nome é Nelson, sou ex-veroniano. Gostaria de saber do deputado Lúcio Moschini o que ele está fazendo de concreto para corrigir o erro do legislador de Rondônia e garantir a transposição das empresas mistas. Estamos aguardando até a próxima reeleição, deputado. Por favor, apoie o projeto da Jaqueline Cassol. Nazaré Magalhães, ex-veroniana de Porto Velho. Deputado Léo Moraes, fale sobre sua atuação ao PL, protocolado à mesa Câmara Federal, que altera a Lei 13.681 e contempla as empresas à transposição, inclusive o Beron. Assine como coautor, vamos lembrar. Senhores parlamentares, eu sou a Neide de Rolim de Moura e, em nome dos beronianos, gostaria de fazer a seguinte pergunta. Por que vocês não se empenham naquele projeto que a deputada Jaqueline protocolou na mesa da Câmara Federal e já está nas mãos do presidente da República? Gostaríamos que a bancada se mobilize e corrijam a lei que fizeram errada lá no artigo 12. O Grupo Master Plástico oferece o que há de mais moderno em cirurgia plástica e estética. Hoje vamos falar sobre o CO2 fracionado. O laser de CO2 é indicado para envelhecimento da face, pescoço, colo e mão, olheiras, remoção de tatuagens, estrias, dentre outros. Grupo Master Plástica, o mais importante é você se sentir bem com você mesmo. Porto Velho, 3211-8500. Ariquemes, 3535-3600. Instituto DME, Dermatologia, Medicina Especializada em Implante Capilar, fazendo tratamentos de drenagem linfática, radiofrequência, massagens modeladoras, tratamento capilar, dermatologia estética, laser fracionado, entre outros. O Instituto DME conta também com o atendimento do Dr. Paulo José, dermatologista clínico e cirúrgico. Agende sua consulta. Ligue 2141 8441. Instituto DME, Rua Tenreiro Aranha, 2365, Centro. Conheça a água mineral Mina Linda, com o melhor pH da região. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Mina Linda. Água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com o maior pH. Lúcio Moschini, o que o senhor está fazendo de concreto para corrigir o erro do legislador de Rondônia e garantir a transposição das empresas? Ex-beronianos, estamos aguardando até na hora da reeleição. Seja o coautor da PL Jaqueline. Sou Clorinda ex-Beron. Agradecemos a deputada Jaqueline Cassol, que protocolou na Câmara o PL que corrige a Lei 13.681 para transpor os funcionários das empresas públicas, inclusive ex-beroniano. Conte conosco, deputada. Deputada Expedito, eu sou a Léo do ex-Beron. Vossa Excelência soube de primeira mão da sugestão de PL da Jaqueline que contempla as empresas que o ex-Beron na transposição? Por que Vossa Excelência ainda não fez nada? Sou Jacinto, ex-beroniano. A minha pergunta é o seguinte: por que só quando vão se aproximando as eleições para a Câmara Federal e Senado surgem algumas movimentações visando atender a transposição? Por que isso no decorrer dos 4 anos não acontece? Coro, a vez do parlamento idealizado e produzido para trazer à baila o parlamentar que trabalha em prol de você que elegeu. Ao meu lado, a vereadora Elis Regina, que é do Podemos, e hoje, numa sessão, foi vetado um projeto de leis, vereadora, da ex-vereadora Joelna Rode, que ela pedia o quê? Uma assistência nas escolas do município de um profissional de assistência social e psicólogo. Por que foi vetado esse projeto? Bem, eu quero aqui parabenizar, e a gente votou favorável à questão do projeto da ex-vereadora Joelna, e também apresentamos também um projeto, e esse nosso projeto ele está em vigência, que é a autorização para o município, para que o município possa efetuar a contratação de psicólogos e assistente social. No caso da vereadora, a justificativa da Procuradoria-Geral do município é que julgou a inconstitucionalidade de ser um projeto impositivo. Se fosse um projeto autorizativo, nós entendemos que poderia sim o município verificar a possibilidade. E nesse caso também do projeto da vereadora, existia uma obrigatoriedade da contratação
Se só quem pode mandar para cá projetos para contratação, para criação de cargos, para criações de divisões, de reestruturação na secretaria, é o Executivo. Então, a gente espera agora, junto com a Secretária de Educação, nós podermos fazer a apresentação de proposta para que venha ser colocado mesmo, principalmente se nesse primeiro momento ser colocado nas secretarias maiores, o profissional assistente social e psicólogo, que a gente vê que tem uma necessidade muito grande, principalmente dentre dos adolescentes. Ok, amigos, programa Eli Nunes visita hoje com uma visita muito especial. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ele é dermatologista clínico e cirúrgico. O nome dele é Dr. Paulo José Filho, que atende no Instituto DME, e hoje ele está aqui com a gente. Dr. Paulo José Filho, dermatologista, especialista em transplante capilar. Isso me faz muito bem, essa palavra, transplante capilar. Hoje com a gente, Dr. Paulo José Filho. Dr. Paulo, seja bem-vindo ao programa Eli Nunes Visita. E o senhor é dermatologista clínico e cirúrgico. Atende no Instituto DME, que fica ali na Terreira Aranha com Afonso Pena. E eu queria que de cara, antes de o senhor saudar os nossos telespectadores, o senhor falasse de bate-pronto para mim. Quais as doenças dermatológicas mais afligem o nosso povo, o povo da nossa região? Tudo bem, Eli? Boa noite a todos, boa noite a telespectadores. Vamos lá. Nosso estado, ele é um estado muito rico em doenças dermatológicas, né? Uma incidência alta das doenças tropicais, das doenças infecto-contagiosas, principalmente por fungos, né? Fungos profundos, fungos superficiais também, por ser um estado quente e úmido. Mas também apresentamos, devido ao calor, a incidência solar, e também muitas pessoas, principalmente no interior, de pele muito clara, né? De câncer de pele, e claro, e outras doenças dermatológicas, como acne, manchas. Então, é um estado que há um polimorfismo de lesões, né, assim, variadas, que fazem com que nos busquem o dermatologista, que é especialista em doenças da pele, unhas e cabelos. Falar em unhas e cabelos, eu já vou chegar no transplante capilar. Eu estou aqui me segurando, mas agora não. Doutor, o Instituto DME é o Instituto de Medicina Especializada. O senhor fundou esse instituto e ele também cuida de um lado estético, porque eu vejo mulheres e homens indo ao seu instituto e às vezes eu, como sou leigo no assunto, eu vejo que não tem doença dermatológica alguma. Muitas pessoas procuram hoje o Instituto DME, o dermatologista com especialidades aprofundadas para tratar da estética? Sim, é uma procura importante, né, no dia a dia do consultório de todo dermatologista, a cosmiatria, né, que é a especialidade dentro da dermatologia voltado para a área estética. Mas não é só isso, né? Nós do Instituto DME estamos preparados para atender não só a parte estética, como a parte cirúrgica e a parte de doenças dermatológicas também. Muito bem. E o senhor é especialista em transplante capilar e li muito sobre o senhor em revistas que Porto Velho está na vanguarda na técnica de transplante capilar. E esse transplante capilar, eu li lá que é um tal de FUE, F-U-E. Eu queria que o senhor me explicasse, que eu sei que existem várias técnicas de transplante capilar, mas ao que o senhor usa aqui em Porto Velho e que vem gente do Brasil todo para ser transplantado pelo senhor, o senhor usa a técnica FUE. Eu queria que o senhor explicasse que técnica é essa de transplante. Eu sei que existem outras. Vamos lá, eu comecei a trabalhar em Porto Velho em 2015,
né, trazendo o implante capilar para Porto Velho. Acredito que hoje eu seja o único especialista na área que reside em Porto Velho. Temos outros colegas muito competentes que vêm de fora também. Passa uma chuva, faz e volta. Exato. E nos especializamos com a técnica FUE, Follicular Unit Extraction, em gigaseções. O que seria gigaseções? Seria implantes capilares de alta densidade. Com relação à sua pergunta, com relação às técnicas, né, nós temos a técnica FUT, que até 2014 era uma técnica que nós realizávamos, que era uma técnica que fazia aquela incisão na região de trás do couro cabeludo, na região occipital, tirava um retalho para poder ir para o microscópio, para separar os sleeves, para preparar as unidades foliculares para aí ser implantado. Depois, passou-se o tempo, a técnica FUE, ela veio para modernizar. Ela veio, a vanguarda? É uma técnica nova que hoje muitos dermatologistas e cirurgiões plásticos estão realizando basicamente essa técnica porque ninguém mais quer ou não é mais aceitável você ficar com uma cicatriz, né, na região occipital do couro cabeludo. Por quê? Porque a técnica FUE nos proporciona grandes densidades desde que seja feita com uma equipe especializada em gigaseções. O que difere essa técnica das outras e me dê alguns motivos para que as pessoas estão optando por essa técnica. Me dê só 5 motivos que diferencia das outras. Com relação à técnica anterior que eu estava relatando, era uma técnica que você tinha que cortar a região occipital, deixando essa cicatriz. Hoje você não precisa mais disso. Isso quer dizer o quê? Um pós-operatório um pouco mais complicado, com dor. Invasivo. Um pouco mais invasivo, realmente, porque você tinha que tirar um fuso grande para poder ter um número de folículos para poder conseguir preencher fio a fio, para poder preencher essa área assim com calvície. A técnica FUE, uma técnica que não deixa cicatriz. Então esse já seria o principal motivo, não deixar cicatriz. O pós-operatório muito mais tranquilo, porque um pós-operatório praticamente indolor ou com mínima dor, né? A grande maioria dos nossos pacientes não relatam dor e os que relatam um pouquinho de sensibilidade, afinal de contas é um procedimento cirúrgico, certo? Então, anestesia local? Anestesia local com sedação. O paciente dorme durante todo o tempo cirúrgico. O tempo cirúrgico, em média, são 6 horas de procedimento, onde o paciente vai estar dormindo durante todo esse procedimento e anestesia local para não sentir nada. Então, nós temos um pós-operatório mais cômodo, né? O paciente não precisa ficar internado, ou seja, o paciente faz a cirurgia e já retorna para o seu domicílio no mesmo dia, ou seja, faz numa manhã, à tarde ele já está retornando para casa. Não precisa retirar pontos, porque não existe pontos, ou seja, é minimamente invasivo, um procedimento cirúrgico onde não há cortes. Então, ou seja, esse paciente já pode retornar às suas atividades de trabalho a partir de 72 horas. Muito bom. Gente, eu sei que você aí, desprovido de cabelo, porque também tem mulher calva, né? Careca. Não saia daí não, que eu vou tomar uma água Minalinda e volto já com você para falar mais sobre transplante capilar. Conheça a água mineral Minalinda, com o melhor pH da região. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Programa Eli Nunes hoje com a presença ilustre do Dr. Paulo José Filho. Ele é dermatologista, clínico e cirúrgico e especialista em transplante capilar. Doutor Paulo, um amigo meu chegou para mim e falou assim: Eli, estou indo para a Turquia fazer um transplante capilar. Eu falei, por que tu vai para a Turquia? Ele falou, lá custam $2.000. Aí eu fiquei pensando cá com os meus botões. E se der um grosop lá, quem vai consertar essa caca que foi feita? O senhor recebe muitas coisas assim para consertar erro de outros médicos? Muitos que vêm da Turquia te procuram?
Vamos lá, já tivemos algumas procuras para refazer o implante. Eu não digo nem erros, às vezes ou implantaram poucos fios, ou realmente antigamente aquela técnica que deixava com uma característica mais artificial, lembrando os cabelos de boneca. Né? Então há uma procura, eu diria que de 10 a 20% dos pacientes que nos procuram hoje no consultório, realmente é para melhorar a aparência, para chegar próximo, o mais próximo possível do natural. Hoje uma cirurgia de implante capilar é inadmissível, né, aspectos artificiais, aspectos com cabelo de boneca. Hoje, se você pegar um paciente que teve um sucesso, né, em sua cirurgia, você praticamente não consegue dizer que esse paciente fez uma cirurgia de implante de cabelo. Com relação ao que você falou com esses pacientes que vão à Turquia, é exatamente o preço, muitas vezes procura um preço que é um preço um pouco mais acessível, né? Mas hoje, com a alta do dólar, se a gente for colocar na ponta do lápis, sai mais ou menos a mesma coisa. Esse paciente não vai ter um pós-operatório, porque o acompanhamento da cirurgia de um implante de cabelo é um acompanhamento durante 1 ano. São 12 meses. Não é simplesmente você faz a cirurgia e tchau, até logo. Não. Você tem que ter um acompanhamento e você tem que ter um tratamento desse pós-operatório. Por quê? Porque os fios implantados, eles não têm influência de 5-alfa-redutase, então eles não vão sofrer, eu já vou explicar, não vão sofrer ali o afinamento, né? Então você tem que continuar tratando os fios que o paciente já tem, que é dele, né? Que é daquela região, né? Porque o implante de cabelo também é do próprio paciente, mas é de uma região que não vai sofrer o afinamento e consequentemente não irá evoluir para a calvície. Então o acompanhamento é um acompanhamento de pelo menos 1 ano desse paciente. Senhores parlamentares do estado de Rondônia, sou Manuel Geraldo Scott, sou ex-funcionário do Beron. Nós do Beron ajudamos a desenvolver esse estado, ajudamos a desbravar esse estado e, no entanto, nós estamos esquecidos. Contamos com vocês nessa transposição. Meire, ex-servidora do Beron. Senhores parlamentares, esperamos desde 1985, não podemos mais esperar. Queremos solução para a transposição dos ex-beronianos. Chega de só votar. Sabemos que podem resolver, basta querer. Senhores parlamentares, cobramos dos senhores uma solução urgente quanto à transposição dos ex-servidores públicos do então Estado de Rondônia. Cléo, sou ex-beroniana e tenho uma pergunta para os senhores parlamentares. Vocês querem continuar na próxima legislatura? Então, por que tanto descaso com os ex-beronianos? São 6.000 famílias que deixarão de votar em vocês, com certeza. Parlamentares de Rondônia, eu venho fazer um pedido. Nos ajude a transpormos para o quadro federal. Eu e centenas de famílias de ex-beronianos estaremos junto com vocês. Sou Newton Sérgio, moro em Paraná, ex-beroniano, e gostaria de falar para a bancada federal se empenhar mais em apoiar como coautores o projeto da deputada Jaqueline, pois ele resolve a questão das empresas públicas e de economia mista do ex-território. O Grupo Master Plástico oferece o que há de mais moderno em cirurgia plástica e estética. Hoje vamos falar sobre o CO2 fracionado. O laser de CO2 é indicado para envelhecimento da face, pescoço, colo e mão, olheiras, remoção de tatuagens, estrias, dentre outros. Grupo Master Plástica, o mais importante é você se sentir bem com você mesmo. Porto Velho, 3211-8500. Ariquemes, 3535-3600. Instituto DME, Dermatologia, Medicina Especializada em Implante Capilar, fazendo tratamentos de drenagem linfática, radiofrequência, massagens modeladoras, tratamento capilar, dermatologia estética, laser fracionado, entre outros. O Instituto DME conta também com o atendimento do Dr. Paulo José, dermatologista clínico e cirúrgico. Agende sua consulta. Ligue 2141-8441. Instituto DME, Rua Tenreiro Aranha, 2365, Centro.
Conheça a água mineral Mina Linda, com o melhor pH da região. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Mina Linda. Água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com o maior pH. Coro, a vez, o parlamento idealizado e produzido para trazer à baila o parlamentar que trabalha em prol de você que elegeu. Eu quero te apresentar o vereador Edmilson Dourado, ele que é do Avante, primeira legislatura, só que ele já foi durante 16 anos o capo do Arraial Flor do Cacto. É um cara que vem das fileiras culturais e, por que não, sociais, que uma coisa está ligada à outra. Vereador, seja bem-vindo ao Coro, e eu queria que o senhor falasse para o pessoal de casa o trabalho do vereador Edmilson Dourado, que as pessoas... que esse programa ele é feito para você dar satisfação à pessoa que te elegeu. O microfone é seu, a lente da verdade está ali, que não é do Clodovil, você pode falar. Bom dia, Eli. Quero aqui agradecer ao programa, assistido aí por toda a nossa cidade de Porto Velho. Edmilson Dourado representa hoje a cultura, o esporte, e o social da nossa sociedade de Porto Velho. Eu cheguei nessa Câmara de Vereador através de muito trabalho e quero dar continuidade com o meu mandato de vereador, trabalhando em prol da sociedade de Porto Velho, na cultura, no esporte e também hoje na infraestrutura da nossa cidade. Sabemos que a nossa cidade hoje, Zona Leste, Zona Sul e também o nosso distrito, está precisando muito de um parlamentar que realmente traga e vá buscar aquele benefício que a sociedade ali precisa naquele exato momento. E a gente fica feliz na condição de vereador de Porto Velho conseguir levar essas demandas até o Executivo. Vereador Edmilson Dourado, vereador parlamentar que trabalha em prol de você que o elegeu. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, Eli. Fica aqui a minha gratidão a todas as pessoas que depositaram o voto de confiança na minha pessoa, Edmilson Dourado, o vereador do povo. Vocês também que precisam aí das suas demandas, pode procurar o nosso gabinete. Nosso gabinete está à disposição aqui na Câmara de Vereador para atender as suas demandas até o Executivo. Forte abraço, Eli. Muito obrigado. A pessoa faz um transplante desse sistema novo, mega Upper Power de vanguarda, que é o FUE. Ele fez uma vez, ele tem que fazer um reforço na área transplantada, ou faz uma vez só e até a morte? Eli, essa é uma excelente pergunta. Por quê? Isso vai depender muito de em que momento esse paciente veio nos procurar, porque nós temos alguns graus de calvície. É claro que quanto maior o grau da calvície, mais fios esse paciente irá precisar. E nem todas as pessoas têm uma área doadora, excelente para poder cobrir em uma única cirurgia toda a área calva. Sim. É claro que com um paciente procurando especialistas em gigaseções, ele tem uma grande probabilidade de conseguir resolver o problema dele com uma ou no máximo 2 cirurgias. Então vai depender muito do grau da calvície e da área doadora. Se o paciente tiver uma área doadora ótima, sim, vai conseguir resolver em apenas um único ato cirúrgico e depois só manter com o tratamento. Se não, ele vai precisar sim de uma segunda cirurgia e eventualmente até uma terceira. Vai depender muito da área doadora. Hoje em dia, estamos também retirando unidades foliculares de outras áreas corpóreas, como da barba, áreas do tórax, para poder preencher a área calva desses pacientes que não têm uma área doadora importante. Doutor Paulo, eu vi que na Turquia estavam tirando pelos pubianos para implantar na barba. Procede isso? Isso procede, De outras áreas são assim, folículos do próprio corpo para implantar em outras áreas. Do tórax, dá certo, mas é claro, não vai ser não é o mesmo folículo, mas sim, vai nascer pelo. Mulheres calvas, você já fez em mulheres essa técnica de vanguarda em mulheres em Porto Velho? Sim, já tivemos algumas pacientes mulheres que nos procuraram para fazer o implante capilar, ou por uma alopecia androgenética difusa, ou aquelas que têm uma testa, a região frontal grande e que gostariam de diminuir a região frontal para ficar com uma testa menor. Então, sim, já tivemos com excelentes resultados assim, nesses pacientes. Eu tenho um amigo muito gaiado que ele perguntou assim para mim assim: Eli, a sua testa é assim mesmo ou ela termina no calcanhar?
Não gostei dessa brincadeira, doutor. Eu não gostei, porque isso aí não se pode brincar. Dizer que a minha testa termina no calcanhar. Mas falando agora sério, agora vamos falar na parte técnica. Porque eu queria que o senhor me falasse do profissional, do corpo técnico que está apto a ficar 6 horas com o paciente sedado e fazendo esse trabalho, que é um trabalho braçal, doutor. Não é qualquer um médico cirurgião plástico. Você chega no cirurgião plástico e fala assim, eu queria fazer um transplante. Ele finge que nem te escuta, sabe por quê? É muito trabalhoso, dura em média de 5 a 8 horas um transplante, e muitas das vezes o cara tem que fazer 2 transplantes, ele não vai ficar satisfeito com um, e tem cirurgiões plásticos que cortam do seu rol de atividade o transplante capilar. Então, o senhor não faz essa cirurgia só, o senhor tem um corpo técnico. Como é que o senhor arregimentou e viu a graduação, viu a especialização de cada um para compor esse corpo técnico que o senhor não vai ficar 6 horas operando? Vamos lá. A cirurgia, geralmente, ela é feita ou por um dermatologista ou então o cirurgião plástico. São as 2 especialidades que trabalham na área. E você tem que ter a sua equipe cirúrgica, que geralmente é ou de enfermeiras ou de técnicas de enfermagem, que estão trabalhando com você para auxiliar na cirurgia. Que realmente, uma cirurgia que demora de 6 a 8 horas, é uma cirurgia que tem que ser feita em conjunto com toda a equipe. Cada pessoa... A sua equipe é grande para fazer isso, doutor? Sim, somos 8 pessoas. 8 pessoas? 8 pessoas. Eu, que sou o médico responsável, e mais 7 meninas aqui de Porto Velho, instrumentadoras cirúrgicas, e mais 2 pessoas que vêm de Santa Catarina. E quem que mete a furadeira Black Deck na cabeça? Que no meu olhar de leigo, eu penso que deve ser uma Black Deck que vai furando assim. Quem faz isso? Então, é o Rotofull System. Rotofull System. Esse é o aparelho. É bom conversar com o doutor por causa disso. É o aparelho que a gente... Eu chamo de Black Deck, mas não é não, né? Que a gente faz a extração das unidades foliculares. Na hora do procedimento cirúrgico, eu e mais 2 pessoas da minha equipe removendo as unidades foliculares, 2 pessoas com a pinça retirando as unidades foliculares e mais 4 a 5 pessoas contando as unidades foliculares e separando em unidades foliculares de apenas uma haste, de 2, de 3, de 4 e assim podendo chegar até 5 a 6 hastes por unidade folicular. Feito isso, é realizadas as incisões, que essa é a parte principal do implante de cabelo. Por quê? Porque vai ser feito o desenho. O desenho, que isso é importante, porque isso, você fez o desenho errado... Você viu uma foto do cara antes ou tu vai mudar o formato da entrada ou da saída? Como é que é feito? A foto ela é importante para você ver mais ou menos como era o formato, porém esse desenho é conversado com o paciente. Por quê? Porque às vezes você vai ter idades, né, momentos de vida diferentes. Por exemplo, você pega um paciente de 60 anos, você não vai baixar a testa dele, né, aqui embaixo, porque vai ficar estranho, socialmente vai ficar estranho. Então, ou seja, geralmente uma pessoa um pouco mais velha vai ter uma entrada um pouco maior, uma testa um pouco maior. Então, tudo isso... Para ficar bem natural, né? Para ficar natural, exatamente. Ou seja, você não pode, às vezes, baixar muito a testa, porque realmente vai dar um ar artificial. Mas isso tudo é conversado com o paciente, a gente observa fotos para poder chegar em um desenho. Chega uma pessoa no seu consultório, fala, doutor, eu quero fazer um transplante. Você passa um perfil nele, você tem que ser um pouco psicólogo nessa hora. Como é que o senhor atende uma pessoa que fala, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Aí você baixa a bola, como é que você estuda o paciente e vê o que ele precisa, e se ele não precisar, você fala, olha, você não precisa disso. Como é que o senhor atende de primeira consulta uma pessoa que quer fazer um transplante? Vamos lá, eu já respondo essa pergunta, mas finalizando, então a equipe, como você estava perguntando, é o médico assistente, né, com 6 a 8 técnicas de enfermagem ou enfermeiras. É um tempo... Você já tem o seu time? Já tenho meu time.
é demorado esse tempo, porque demora para você conseguir ensinar a todas elas, né, assim, como funciona o procedimento cirúrgico. Isso leva em média de 3 a 5 anos para você ter um time completo. É por isso que quando o senhor veio de Curitiba, o senhor é natural de Porto Velho. O senhor trouxe um time de Curitiba, do Paraná, para ajudar o senhor aqui? Até hoje tem duas técnicas de enfermagem. Que vem de lá? Que vem de Santa Catarina, Florianópolis. Tá. Então, todas as nossas cirurgias, elas estão aqui presentes, né? Por quê? Para a gente poder dar o melhor resultado para o nosso paciente. E o senhor está ensinando a novas enfermeiras aqui a técnica? As nossas novas colaboradoras, que são as técnicas de enfermagem, hoje elas já sabem tudo da cirurgia. Hoje o time já está totalmente completo. Eu vou dar um exemplo. Minha primeira cirurgia em Porto Velho, o tempo de cirurgia foram 11 horas. Hoje, 11 horas? 11 horas. Nossa cirurgia hoje, ela termina de 4 a 6 horas. Olha então, aí. ou seja, essa experiência é muito importante, porque hoje todo mundo sabe o que tem que fazer. Cada um já vai no... É uma coisa automática. É um time bem treinado, vamos dizer assim. Bem treinado, exatamente. Exige treinamento. Ah, isso aí. Doutor, e eu queria que o senhor me falasse no próximo bloco se é todo mundo que pode fazer uma cirurgia dessa, que tem pessoas que têm comorbidades, que o senhor tem que falar não. Mas isso aí só vai me dar a resposta no próximo bloco. Bem, voltamos com o Dr. Paulo José Filho, dermatologista clínico e cirurgião. E ele vai nos explicar, que ele nos explicou no outro bloco. Doutor, chega uma pessoa no seu consultório e fala assim: doutor, eu quero fazer um transplante Mega Power, o que tiver de vanguarda, que eu sei que o senhor é o cara. Aí o senhor passa um perfil, o senhor vai ser um pouco de psicólogo. Essa pergunta ficou no outro bloco, o senhor não me respondeu. Qual é o procedimento de uma pessoa que às vezes não precisa e está ali na sua frente querendo fazer um transplante? Nós temos as duas situações, a pessoa que não precisa e aquela que precisa e não vai chegar ao resultado almejado. E isso nós temos que ser muito realista, muito claro e realista e orientar o paciente o que dá para conseguir e o que provavelmente ele vai precisar de outras sessões, uma segunda cirurgia para poder chegar a esse resultado. Então sim, porque eventualmente chega pacientes querendo um determinado resultado e você tem que ser claro em dizer que esse resultado não dá para chegar. E aí o paciente... porque assim, eventualmente você não consegue numa única cirurgia fechar toda a área de calvície do paciente. Mas que esse paciente vai conseguir em um segundo momento, pelo menos de 6 meses a 1 ano do primeiro procedimento. Depois de 6 meses a 1 ano, ele pode realizar um segundo procedimento. Tem que ter um prazo. Vamos supor, você fez uma cirurgia hoje e ele precisa de um ao outro. Então tem um prazo certo? Pelo menos 6 meses para poder realizar um segundo procedimento, e aí sim você vai ter um resultado excelente. Então assim, eu diria que 80% dos pacientes terão um êxito, né, em um único procedimento, ou seja, um resultado excelente em um único procedimento. Isso eu estou falando de pacientes com grau 5, grau 6, grau 7. 80%, dependendo da área doadora desse paciente, você vai ter um resultado excelente. Rejeição zero, que é da própria pessoa? Rejeição zero, porque é da própria pessoa. E vai ter aqueles pacientes que já têm uma área doadora ruim e realmente a gente não consegue dar esse resultado esperado em uma única cirurgia. Doutor, agora vamos falar daquela pessoa que está calva, quer fazer, mas tem comorbidades. Se tem comorbidades, que o senhor fala não? Sim, existem alguns pacientes que não têm indicação para cirurgia. Ou seja, por exemplo? Que existem doenças cardiovasculares, o paciente com diabetes mellitus descompensado. Então, ou seja, você tem que fazer a parte clínica primeiro. Mas não tem aqueles exames pré? Por isso que existe o pré-operatório, para saber aquele paciente que está apto para fazer uma cirurgia e aqueles pacientes que não vão estar aptos para uma cirurgia. Então, ou seja, é encaminhado antes de qualquer procedimento cirúrgico ao cardiologista para ser realizado o risco cirúrgico, além dos exames de laboratórios complementares para saber se esse paciente está apto ou não a uma cirurgia. Uma pergunta que me veio aqui. O diabético,
ele mantém a diabetes dele de boa. Aí vai e te mostra, doutor, tá aqui minha diabetes, tô com 110. Ele falou, pô, beleza, vamos fazer o procedimento. 6 horas fazendo o procedimento. E diabético é o bicho mais indisciplinado para comer que eu já vi. Eu conheci uma senhora que ela era diabética altíssima, ela escondia, sabe o quê? Bolo embaixo da cama. E o filho dela falava, mamãe, ela comprava bolo e botava embaixo da cama e comia de noite, ninguém vendo. E o diabético é um bicho indisciplinado. O senhor faz um trabalho desse, uma cirurgia dessa de 6 horas. E o cara tá com diabetes bacana, para fazer a cirurgia ele faz tudo. Aí ele sai de lá, doutor, e começa a comprar pudim, quidim e bolo, botar embaixo da cama e comer escondido da família. Pode dar um problema sério no transplante dele? Se o paciente estiver com o diabetes dele controlado, não vai ter problema algum. Não, mas eu estou falando pós-operatório? Mesmo no pós-operatório, porque se estiver controlado, não vai haver problema. Mas aí estou falando esse indisciplinado. Esses pacientes, no pós-operatório, a gente prescreve antibióticos para evitar uma infecção secundária, porque como qualquer cirurgia pode ter seus riscos e complicações. Mas a princípio, se com todos os medicamentos e o paciente for disciplinado com relação aos medicamentos do pós-operatório, fazer o acompanhamento na clínica do pós-operatório, em teoria é para ir tudo bem. Claro que eventualmente complicações podem ocorrer em qualquer paciente, inclusive no diabético e no não diabético. E é por isso que o senhor acompanha, tem um acompanhamento duradouro. Sim, o acompanhamento do pós-cirurgia, o paciente ele fica os primeiros 3 dias indo à clínica, todos os dias, onde vai ser realizado um laser de baixa intensidade para ajudar na cicatrização. Esse laser ele ajuda como antibactericida e antifúngico, para a gente minimizar os riscos, né, de um procedimento com complicações por infecções secundárias. Então esse paciente ele vai na clínica os próximos 3 dias e depois, a cada 15 dias, a gente fica acompanhando esse paciente para ver se está tudo bem. Doutor, eu faço uma cirurgia dessa, 10 anos, eu preciso dar um reforço? Depende, se o paciente não tratar, é por isso que é importante no pós-cirúrgico esse paciente continuar com seu dermatologista para tratar a alopecia androgenética masculina ou feminina. Por quê? Porque a doença não tem cura, ela existe controle. Então, os fios não implantados, se você não tratar, eles irão afinar e irão evoluir para uma calvície. No Oriente Médio, muitos países, se você não tem barba, você não é considerado um varão perfeito. Transplante de barba, em cabelo em barba, existe aqui? O senhor faz isso, doutor? Sim, já tivemos alguns pacientes, né, que realizamos essa cirurgia com sucesso. E a área doadora vem da onde? A área doadora é dos próprios pelos da barba da região do pescoço e da região também occipital do couro cabeludo. Ah, você pode também? Também. Você pega das 2 regiões para poder fazer o implante, né, de barba. Hoje em dia a barba... Eles fazem muito no Oriente, né? No Oriente Médio, nesses países muçulmanos, o cara tem que ter barba. O cara que não tem barba... Eles falam que o cara é ateu, é descrente, tem que ter barba, é obrigado. Hoje a barba acaba sendo... É questão de modismo, né? Hoje você vê muitas pessoas... No Brasil, eu estou falando no Líbano, esse país 100% muçulmano, é primordial ter uma barba. E é por isso que na Turquia eles fazem a rodo, e aí o cara não tinha área doadora, eles estavam pegando dos pelos pubianos. Eu falei, é mentira. E o senhor fala que é verdade? É verdade. Mas a principal área que você retira é do couro cabeludo e da região do pescoço. É a principal área. E fica... Resultado excelente. Resultado natural? Muito bom. Natural, muito bom. O senhor já fez em Porto Velho? Já fizemos em Porto Velho. Olha aí, gente. Tá vendo aí? O cara falou assim, de que vale tudo isso se você não tá aqui. Mas o pessoal brinca muito com careca. A gente serve muito de referência, doutor. E... eu não estou nem aí para isso, sabia? Você sabia que eu não estou nem aí para isso? É uma possibilidade. Quem sabe? Pensa com carinho. Ah, para pegar daqui e virar para cá? Bom, o doutor deu uma ideia aí. Programa Eli Nunes Visita vai para um pequeno intervalo comercial e voltamos já, não saia daí. Último bloco. E o doutor Paulo José Filho vai te falar aonde que você vai. Pega caneta e papel.
Olha, ainda estou na caneta e papel, porque eu sou do século passado. Para você, aonde você vai, para você fazer uma consulta e saber se você pode tirar isso que está aqui e botar aqui. Isso me deu uma boa ideia. Mas antes eu vou tomar uma água Minalinda e volto já já com vocês. Conheça a água mineral Minalinda, com o melhor pH da região. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. O Grupo Master Plástico oferece o que há de mais moderno em cirurgia plástica e estética. Hoje vamos falar sobre o CO2 fracionado. O laser de CO2 é indicado para envelhecimento da face, pescoço, colo e mão, olheiras, remoção de tatuagens, estrias, dentre outros. Grupo Master Plástica, o mais importante é você se sentir bem com você mesmo. Porto Velho, 3211-8500. Ariquemes, 3535-3600. Instituto DME, Dermatologia, Medicina Especializada em Implante Capilar, fazendo tratamentos de drenagem linfática, radiofrequência, massagens modeladoras, tratamento capilar, dermatologia estética, laser fracionado, entre outros. O Instituto DME conta também com o atendimento do Dr. Paulo José, dermatologista clínico e cirúrgico. Agende sua consulta. Ligue 2141-8441. Instituto DME, Rua Tenreiro Aranha, 2365, Centro. Eu sou Alcione, ex-beroniana, e pergunto aos parlamentares: por que tanta demora e falta de empenho para resolver a nossa transposição, se tanto trabalhamos e merecemos? Meu nome é Adazil, sou ex-beroniano. O Beron foi instituído em 1982. Quero saber do nobre senador, Marco Rogério, o que se pode fazer para que tenhamos o mesmo direito que as demais categorias. Prezados deputados federais e senadores, meu nome é Francinei Santos. Por favor, essa PEC que está parada, nos ajudem a dar andamento nessa PEC para corrigir a Lei 13.671, 13.681, que contempla os ex-beronianos. Obrigado e nos ajudem. Federal Jaqueline Cassol, deputada por Rondônia. Aqui é Valdete Silveira Baldo, nós, os ex-beronianos, estamos esperando que os demais parlamentares sejam coautores do projeto de lei que a senhora protocolou na mesa. Esperamos atitudes positivas deles. Sou Jacinto, ex-beroniano. A minha pergunta é: o que o parlamentar pode fazer para ajudar na aprovação do projeto da deputada Jaqueline Cassol, que visa corrigir deficiência na 13.681? Deputada Mariana Carvalho, você tem feito tanto pelo povo de Porto Velho, por que você não faz um pouco mais pelos ex-beronianos? São 6.000 familiares que você pode ajudar. Coro, a vez do parlamento idealizado e produzido para trazer à baila o parlamentar que trabalha em prol de você, colegião. Ao meu lado, o vereador Everaldo Fogaça, que é do Republicanos, e ele é um vereador que está incansavelmente fazendo pedido de providências nos bairros para atender as pessoas necessitadas em estado de vulnerabilidade da nossa capital. Vereador, seja bem-vindo ao Coro, e eu queria que o senhor falasse de bate-pronto, já que o Coro é um serviço para você prestar contas às pessoas que te elegeram. Eu queria que o senhor falasse para o pessoal de casa quais os pedidos de providência que o vereador Fogaça tem feito para melhorar a vida das pessoas necessitadas. Muito bem, nesse mês de janeiro que passou, a gente acabou fechando o mês de janeiro com pedido de providências, pedido e atendido ali no bairro, no Conjunto Jamari, no bairro Três Marias. Também conseguimos a recuperação de várias ruas também no conjunto ali no Três Marias. A gente conseguiu também pedido de providência, pedido e atendido no bairro Ayrton Senna. Tem outros pedidos de providência no Cascalheira. Tem pedidos também ali no bairro, outra parte do Ayrton Senna. Tem vários bairros da cidade de Porto Velho que a gente fez o nosso pedido de providência, alguns foram atendidos, outros estão em atendimento. Também tivemos também ali no bairro JK, iluminação em vários bairros de Porto Velho, bairro São Francisco, no próprio Três Marias, a gente conseguiu iluminar ali 6 ruas. Estamos levando também para a área rural do município de Porto Velho alguns pontos de iluminação, que é importante, lembrando que a população também da área rural também paga iluminação pública, então e muitas vezes não tem. Então a gente está fazendo pedido
e a Endur está atendendo essas localidades. Então o senhor não tirou férias no mês de janeiro, o senhor tirou para fazer pedido de providência em prol da população? Na verdade, como eu falo para você, eu tirei férias da Câmara Municipal durante 4 anos, quando eu não fui reeleito, né? Agora que eu voltei para a Câmara Municipal, a gente tem de trabalhar os 4 anos, aí as férias deixa para mais. 4 anos de férias foi bom, né? Vereador Everaldo Fogaça, o vereador que faz em prol de você com a eleição. Muito obrigado, vereador. Obrigado, Carioca. Obrigado a todos vocês que nos prestigiam através das redes sociais, através da televisão. É um prazer estar aqui lhe representando na Câmara Municipal de Porto Velho. Valeu. Programa Eli Nunes de volta. Agora você que está interessado nesse assunto de hoje, que foi sobre transplante capilar e não sabe aonde ir, vou perguntar ao Dr. Paulo José, do Instituto DME. Doutor Paulo José, o Instituto DME, aqui veio na nossa capital? O Instituto DME nós inauguramos o ano passado, setembro do ano passado, 2019. É uma clínica voltada, né, para dermatologia clínica, cirúrgica, e sendo uma referência no estado de Rondônia nas cirurgias de implante de cabelo. Fazemos toda a parte dermatológica, de cosmiatria, com laser, preenchedores, toxina botulínica, Sculptra, toda essa parte do grupo que faz a dermatologia clínica e cirúrgica estética. Temos já alguns profissionais, porque o Instituto DME ele tem toda o segundo andar do prédio, né, com salas, né, para outros colegas estarem trabalhando com a gente. Médicos com outras especialidades? Lá? Sim, hoje nós estamos com um psiquiatra, estamos com um infectologista e estamos com uma reumatologista, além, claro, do dermatologista, que sou eu. Muito bem. Deu o endereço lá e o telefone e o endereço eletrônico para as pessoas de casa, doutor? Porque tem gente aí que estão se coçando e querendo entrar no endereço eletrônico do Instituto DME e falar com o doutor Paulo José Filho. Pode ser? Pode ser. Então, o Instituto DME ele fica na Rua Terreira Aranha, subesquina com Afonso Pena, número 2365. Acha fácil no Google, da internet, nosso site, que endereço eletrônico, que é o www.institutodme.com.br. Gostei desse negócio aí, doutor Paulo José. Isso aí tá me dando uma ideia aqui. Já pensou chegar aqui o Eli Nunes com Black Power? Eu falo, que isso? Gente, doutor Paulo, foi um prazer falar com o senhor. Eu que agradeço o convite. E a nossa cidade te agradece, que ela está agora colocada na vanguarda no lance de transplante capilar. Quem está mandando é Porto Velho, quem está mandando é o Instituto DME. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pelo convite. Queremos agradecer a oportunidade para estar falando um pouco do nosso trabalho. E quando tiver coisa nova, pode voltar que a casa é sua. Ok, tá, agradeço. Legal. Programa Eli Nunes vai ficando por aqui. Vocês anotaram bem certinho o endereço? Instituto DME, Terreira Aranha, subesquina com Afonso Pena. Chega lá, procura o doutor Paulo José Filho. E fique mais bonito. Se olha no espelho, e você tem que gostar do que você vê. Tem gente que chega no espelho de olho fechado assim, ó, e sai. Eu não. Eu chego, olho, falei, tem que melhorar aqui, melhorar ali, mas eu olho. É isso aí, gente. Foi um prazer estar com vocês. Semana que vem estaremos aqui esperando a sua audiência. O programa Eli Nunes Visita vai ficando por aqui. E até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos.